Oi, gente! Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre como faço meu devocional atualmente. Eu já gravei um vídeo sobre isso há 2 anos atrás, ou 1 ano e meio, e lá eu falo bem direitinho o que é devocional, por que você deve fazer. E hoje eu quero falar sobre outras coisas muito importantes também, que inclusive me pediram nos comentários deste vídeo, que é como faço minhas anotações. Uma coisa é você falar, eu tenho que fazer o devocional. Outra coisa é você saber como eu vou fazer esse devocional, como é que eu faço essas anotações em um caderno, porque é importante. Pensando nisso, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês detalhadamente o que eu tô aprendendo e já quero começar indicando. Creio que eu já indiquei esse livro pra vocês, mas eu tenho aprendido muito sobre isso e muito mais neste livro aqui de Timothy Keller, de oração. Vocês estão sempre me pedindo indicações de livro, então qualquer livro desse escritor é muito bom. E neste livro eu estou aprendendo a meditar na palavra do Senhor. Para facilitar nesse ato de você estar meditando na palavra do Senhor, é muito interessante adquirir um caderno, esse aqui é o meu, onde você vai fazer anotações do que você está aprendendo. Inicialmente você tem que estudar a palavra, porque como você vai estar refletindo, como é que você vai estar extraindo muitas informações se você nem sequer entendeu o contexto daquela parte do texto. Se você nem sequer entendeu o contexto daquilo que você está lendo. Então é necessário primeiro estudar a palavra do Senhor. Então é importante você ter uma bíblia de estudos que vai te conduzir. Na internet tem vários sites de estudo e eu gosto de pesquisar. É só importante você ver se de fato ali está falando a verdade, porque tem muitos sites que apresentam muitas heresias. Então o intuito desse vídeo hoje é falar especificamente sobre essa parte da leitura bíblica, mas faz parte também do devocional, a oração. Ela é crucial, ela é muito importante de estarmos falando com Deus, porque Deus fala conosco por meio da sua palavra e nós falamos com Deus, respondemos a Deus por meio da oração. E depois em outro vídeo eu quero falar mais com vocês sobre esse tema de oração. Mas agora vamos falar sobre como eu faço minhas anotações neste caderno. Então aqui está o caderno, gente, ele é super simples. Eu confesso a vocês que no início do ano eu estava bem empolgada, eu estava fazendo todos os dias as anotações. Esse aqui foi uma anotação sobre a experiência que eu tive no projeto missionário. E aqui no início eu até comecei fazendo bem, ok? E aí depois eu me perdi, ficou uma bagunça. Eu uso esse caderno também para fazer anotações de pregação, ou de vídeos, ou de coisas que eu tô aprendendo em livros também. Mas é algo assim que só eu entendo. Então no livro que eu estou lendo de Timothy Keller, ele ensina uma forma de você aprender, de ter mais facilidade em meditar na palavra do Senhor. Principalmente para quem está começando agora, nessa questão de anotar no caderno. Você seleciona um versículo, no caso eu estou estudando agora 1 Reis, mas peguei João 3,16 para exemplificar para vocês. Então eu li João 3,16, anoto o versículo, né? Coloco também a data, o dia, enfim. E coloco perguntas para serem respondidas. Claro que você não precisa colocar essas perguntas, é só para guiar vocês. Então aqui vai ter perguntas que vão te estimular a você pensar, a você de fato meditar. Claro que você não precisa no seu caderno de anotação colocar as perguntas, elas são só para te guiar. E a primeira é, o que o autor pretende transmitir? O autor do livro de João é o apóstolo João, então eu coloquei assim. O apóstolo João, nesse versículo, aborda sobre a salvação apenas em Jesus Cristo, o qual expiou os pecados daqueles que creem unicamente nele, não de todos. No caso, nem todos serão salvos, apenas que creem em Jesus Cristo. O segundo, que papel o texto desempenha na Bíblia como um todo? E aí eu vou falar que nos mostra que a salvação é pela fé, não em qualquer coisa, mas somente em Cristo. As obras não têm o poder para nos salvar, pois são apenas características de alguém que foi verdadeiramente regenerado. Ou seja, primeiro creio em Cristo e sou transformado. Depois será evidenciado se sou, de fato, uma nova criatura através dos frutos que será gerado por meio do Espírito Santo. Perceba que essas perguntas ela vai te ajudar a você a estudar. Quando estamos na escola ou na faculdade, precisamos de um livro para poder estudar, um guia, e nós também precisamos. Claro que a Bíblia é suficiente, mas é necessário ter algo a mais para nos aprofundar naquilo que estamos aprendendo. E esses questionamentos vai te ajudar a você procurar mais informações. E claro, gente, que o que está anotado aqui é algo para mim entender. Talvez se você for ler, você não possa entender os meus garranchos ou algo do tipo, mas claro que também tem que ficar legível, porque o intuito dessas anotações também é você poder retornar a isso para relembrar, para você estar sempre com aquela informação que você estudou em mente.
A terceira pergunta: o que esse texto mostra sobre o caráter de Deus? E eu anotei. Deus é misericordioso e mesmo nós sendo falhos, Ele nos amou a ponto de se entregar por aqueles que creem em seu Filho. Contudo, Deus também é justo e julgará todos aqueles que não buscarem a sua presença e não se arrependerem de seus pecados. Essa pergunta me chama muita atenção porque muitas vezes queremos ler a Bíblia somente para que nossos sentimentos, para que a nossa carência, ou seja lá o que nós estamos sentindo, seja suprido. Claro que a palavra do Senhor tem poder para nos consolar. Muitas vezes eu gosto de ler salmos e entre outros versículos que sempre me consolam. Mas precisamos ler a palavra do Senhor também para aprender mais dos atributos de Deus, as características de Deus. Porque quanto mais conhecemos como Ele é, essas características como eu citei, que é misericordioso, que é amoroso, que é justo, mais nós nos aproximamos mais dele. É como se você estivesse conhecendo alguém. Quanto mais você conhece daquela pessoa, mais próximo você fica dela. Depois de saber sobre o caráter de Deus, agora eu vou saber qual é o meu caráter. O que esse versículo vai me ensinar sobre o meu comportamento. O ser humano ele é naturalmente ruim, pois desde quando o pecado entrou no mundo, todos já nasceram pecadores, exceto Jesus, o único que não pecou. Logo, o que há de bom em mim vem de Cristo e o mal que tem em mim vem de mim mesma. Essa pergunta também é muito importante porque precisamos aprender que nós somos maus. Muitas vezes a gente pensa, eu sou bonzinho, por isso que Deus me ama, por isso que eu vou pro céu. Isso é uma mentira. Quando você lê a palavra de Deus, os capítulos, os versículos, enfim, você vai aprendendo isso cada vez mais, que você não merece nada, que tudo é pela graça, que você é pecador, que você é miserável, que você precisa de um Salvador e este é Jesus Cristo. O que esse versículo fala sobre Jesus Cristo? Nos mostra que Jesus é a ponte entre o ser humano e Deus. Só podemos nos aproximar e ter um relacionamento íntimo com o Senhor por causa da sua obra redentora de Jesus na cruz. A sexta pergunta: qual a relação com a igreja? Com esta mensagem, a igreja e o corpo de Cristo devem se alegrar e buscar compreender que Jesus é suficiente. Nenhum é melhor do que o outro. Todos dependem da graça imerecida. Percebam que dá para anotar muito mais, dá para você colocar muito mais palavras, muito mais coisas importantes. Por exemplo, essa pergunta 5, que pergunta o que isso fala sobre Jesus. Há muitas coisas que vão falar. Por exemplo, a ira santa de Deus que recaiu sobre ele, que deveria recair sobre mim, porque eu mereço, porque de fato eu sou falha, eu peco. Apesar de lutar contra o pecado, eu continuo sendo pecadora. Mas caiu sobre Jesus. E isso mostra o seu amor, a sua obediência também, porque ele pediu para que o cálice fosse afastado, mas ainda assim que a vontade de Deus fosse feita, e esse cálice é a ira santa de Deus. Dá para falar muito, muito mais, e dá para você ser instigado a estudar cada vez mais também. E por fim, vem a parte prática, que é as aplicações, aquela que você vai pensar. O que esse texto pode fazer por mim em relação aos meus relacionamentos com as pessoas, com a minha família e a minha vida como um todo? Um exemplo para vocês, em João 3,16, eu pensei que não preciso ter medo de perder a salvação, uma vez que eu creio em Jesus e me arrependo dos meus pecados. Eu creio que Ele pagou o preço de todas as minhas transgressões e por isso posso me alegrar. E segundo, a minha esperança em Jesus não se limita a este mundo, pois existe a promessa que Ele virá nos buscar e por isso tenho paz em meu coração. E terceiro, hoje sou livre, pois fui liberto do poder das trevas. Percebo que de um versículo eu consegui anotar tudo isso e dava para anotar muito, muito mais. Imagine um texto inteiro. Então é muito interessante essas perguntas. Espero que vocês possam conseguir aplicar. Isso vai fazer com que os seus estudos, que a sua rotina diária de leitura da palavra vai ficar muito mais rica, vai ficar muito mais aprofundada. E é o que nós queremos. Queremos ir mais profundo, não somente em sentimentos, em palavras. Às vezes só queremos buscar a Deus quando sentimos. Hoje eu tô sentindo vontade de buscar a Deus, vou pra igreja. Hoje eu tô sentindo uma coisa tão legal, vou ler a palavra do Senhor. Não, devemos orar, devemos ler e meditar independentemente dos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos nos confundem e não devemos ouvir eles. Devemos fazer as coisas por obediência e amor a Deus. Há outras formas também de você estar meditando, de você estar aplicando e aprendendo, que é decorar versículos. Eu tenho muita dificuldade, mas quando eu decoro é muito bom. Por exemplo, tem versículos que eu decorei, que quando eu tô passando por alguma coisa e eu lembro deles, eu repito pra mim mesma.
E aquilo lá me ajuda muito, me ajuda a manter os meus pensamentos focados lá no alto, eu sempre gosto de falar isso. E além de tudo, você ter mais conhecimento da palavra vai fazer com que você fuja das heresias, fuja das coisas que não vêm do Senhor, as tentações e enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficarem com alguma dúvida, podem colocar aí nos comentários, porque eu já faço outro vídeo respondendo também. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, de curtir o vídeo, certo? Se vocês tiverem mais pedidos de vídeo, coloquem aí nos comentários. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.